Oi, gente, eu não consegui dormir. Enquanto eu não fizer, tem que fazer contar pra vocês o seguinte, tá? Essa terra é uma prisão. Estamos presos pelo pecado, pelo karma, o que você quiser. O que é o karma? Olha só como fomos enganados. O karma é assim: eu te matei numa vida, noutra vida eu venho e te mato. Eu te magoei numa vida, você veio e me magoa. É assim que é o karma? Precisa disso ou eu posso te perdoar? Eu posso ter compaixão. E aí você morre, você vai para um hospital e tem um monte de gente boa lá te ajudando. E eles não são ruins. Mas eles também assinaram um monte de contratos, estão sendo todos enganados. Esse mundinho que fica acima com hospitais, com coisinhas assim, são todas pessoas que foram manipuladas pelo mal. Gente, que doideira, é isso mesmo, sério? Por que eu sempre não aceitei esse modo de reencarnar? Fiquei com raiva disso, de repente eu não tinha consciência do que estava acontecendo, agora eu tenho. Não seremos mais prisioneiros da Terra. Não é planeta de expiação, é prisão. É prisão da sua consciência. Onde a gente fica achando que vai ter um monte de seres querendo vir pra cá, porque eles estão espiando, né? Seus problemas, seus males. Não é muito mais fácil eu emitir amor pra quem me magoou, pra quem me matou, pra quem me fez sofrer. Simples assim. Não precisa ter isso. Fomos enganados o tempo todo. Jesus veio nos libertar e a gente não prestou atenção. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não precisa ter transição. Não precisa ter uma imagem de um inferno que não existe. Se você não fizer o que eles querem, que é voltar. Pra você nunca chegar ao Pai. Ter plena liberdade, poder falar com o todo, deixar de ser parte, voltar ao todo, para que a sua vida dê tudo certo, seu pensamento positivo, seu modo de pensar faz com que você consiga tudo que você quer. Simples assim. Fomos enganados o tempo todo, achando que ser pobre era uma libertação, era um karma, e não é. Gente, olha só o que a limpeza cósmica fez comigo. Então, eu vou juntar o vídeo que vem falando, é meio chato, falando sobre tudo que a gente é manipulado. Depois a oração que quebra tudo, porque inclusive uma moça, quando eu teve esse vídeo, ela falou, poxa, tá falando o nome de um monte de santo, eu não quero ser envolvida com isso não. Eu quero uma coisa que quebre tudo. Aí a menina mandou um link de uma que quebra tudo. Sensacional. Não quero mais ser prisioneira da terra, não quero mais estar embaixo de ninguém que fica com contratos nos manipulando em todos os sentidos da sociedade, em todos os sentidos espirituais, e nos impedem, fazem como se houvesse em cima da terra uma película, onde nós ficamos prisioneiros, não conseguimos sair daqui. Quem vai para o umbral só vê coisas de safadeza, sem vergonhice, sexo e brigaiada, essa vibração não é de Deus. Aí quando você fala que você vai no lugar acima, as pessoas se assustam. Aí quando você vai no lugar acima, onde você fica lá naquele lugar, você quase morreu e vem aqueles seres te ajudar, cuidado. Você tem que ir muito mais acima. Passar o terceiro, quarto, quinto, sexto, subir muito mais. Talvez você não seja um ser tão supremo assim como você pensa que é. Não tô te falando de você aqui, tô falando para os seres que estão vendo isso aqui agora. Acordem. Acordem, seres. Acordem que a realidade não é essa. Acordem que a Isis tinha toda a razão. Deus não joga dados. Deus não brinca. Você pode mudar a sua realidade. Por quê? Porque aquilo é fictício. Deu pra entender? Beleza, eu vou colocar esse vídeo antes, depois eu vou contando. E aí vocês já entram descobrindo um novo vídeo e depois a oração.
Muito obrigada. Fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu posso descansar e fazer as outras coisas no dia a dia. Se vai acontecer mais algumas catarses, conto pra vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Contratos de revogação, extinguindo o sistema de contrato. Fábio Evandro. Contratos de revogação, extinguindo o sistema de contrato. Uma das principais ferramentas do sistema prisional Terra tem sido manipular as pessoas de modo a obter o acordo das próprias pessoas para sua própria escravidão através do livre-arbítrio pessoal de cada um. Isso pode ser facilmente visto nas manipulações da mídia de massa. No entanto, há uma camada mais profunda e mais importante do que isto, que são todos os contratos que foram assinados pelas pessoas ao longo dos muitos milhares de anos no sistema prisional Terra. Neste gráfico, você vê 7 grandes planos, cada um dividido em 7 subplanos. O mundo físico é apenas os 3 subplanos na parte inferior do gráfico: denso, líquido e gasoso. A linha pontilhada acima do gasoso é o plano de plasma. Os 4 subplanos superiores acima do plasma é o plano etérico. Os 7 subplanos acima do etérico são o plano astral. É importante compreender que mesmo quando estamos encarnados em um corpo físico, ainda temos os corpos plasma, etérico e astral, e também todos os planos acima, ligados ao nosso corpo físico. Há sempre a comunicação entre os planos. Algo acontecendo no plano líquido pode afetar o plano sólido, mesmo com relação ao plasma, etérico, astral, etc. O véu, a cerca eletromagnética ao redor do planeta Terra, existe nos planos físico, plasma, etérico, astral e mental inferior simultaneamente. O véu tem bloqueado a grande maioria das pessoas de entrar e sair da Terra. A alma/espírito não está preso, mas suas encarnações estão. A linha apontilhada no meio do plano mental representa o fim do mundo das 3 dimensões: altura e comprimento, profundidade. Todos os planos acima desta são puro amor fluido e luz, onde nenhuma desarmonia, nenhuma escuridão, nenhuma anomalia pode jamais existir, só o amor puro e luz. O filme Nosso Lar é baseado em uma história real, como foi dito ao médium Chico Xavier, que era famoso no Brasil em ajudar as pessoas a se comunicar com seus entes queridos falecidos, apresentando detalhes sobre suas vidas privadas, que ele não poderia saber sem a mediunidade. Neste filme seguimos a história de um médico que após morrer se encontra nos planos etérico e astral. Depois de morrer, ele acorda em um mundo totalmente escuro, desolado e horrível, onde as pessoas não têm recursos e constantemente reagem de modos negativos. Este é o plano plasma e etérico, no estado em que tem principalmente sido na prisão Terra. Ele lá procura e não encontra salvação, até que, desesperado, reza ao divino por ajuda. A ajuda vem e ele é resgatado por pessoas cercadas de uma aura de luz. Eles o levam a uma bela cidade. Cobra falou sobre estas cidades. Na verdade, nos planos astrais mais elevados existem áreas de luz, onde as pessoas podem ir depois que morrem, se tiverem frequência vibracional alta o suficiente. As cidades têm belas paisagens, belos edifícios, ambiente bonito. Mas eles, os desencarnados, para usar um termo espírita, ainda estão vinculados à quarentena Terra. Mais cedo ou mais tarde eles têm que voltar e reencarnar, porque os archões ainda têm controle sobre eles. Nós vemos este sistema de controle claramente no filme. A cidade é cercada por muros. E as pessoas não devem sair, elas são fortemente desencorajadas a fazê-lo, e se o fizerem, elas retornam feridas. Toda a estrutura e a hierarquia da cidade funciona para as pessoas reencarnarem. É realmente a única opção oferecida às pessoas. Nunca há qualquer menção de se mudarem para um planeta diferente, ou mesmo ficarem indefinidamente no plano astral. As pessoas que tentam encontrar uma opção diferente acabam ficando bastante constrangidas perante o grupo e consideradas não espirituais por não se renderem ao plano divino. Mais uma vez, Cobra descreve esta situação. Acontece que também os guias das forças da luz são manipulados pelos archons no plano etérico, e eles geralmente querem fazer o bem, mas eles sofrem uma lavagem cerebral, o mesmo que os mestres espirituais no plano físico. É bastante similar. Também é bastante semelhante ao que podemos ver no sistema médico no plano físico.
Muitos que trabalham nos hospitais são bem intencionados, mas eles sofrem uma lavagem cerebral para envenenar as pessoas diariamente. Nessas cidades astrais, as pessoas são informadas de que, a fim de resolver seus problemas pessoais e obter progresso espiritual, elas têm que reencarnar e planejar especificamente a reencarnação para resolver questões. Este plano é um contrato, afirmando que eles aceitam esquecer tudo durante o processo de renascimento, e que elas aceitam a sofrer durante a próxima vida. Isto tudo é baseado em falsos ensinamentos karma/karma, que eu expliquei em um artigo anterior. Um monte de programação foi criada pelos archons para justificar o mal. Por exemplo, as leis do karma, que afirmam que, por exemplo, se eu quebrei um prato do meu amigo, então o universo irá enviar alguém para quebrar o meu prato, a fim de me ensinar sobre as consequências de minhas ações. Isto significa que o universo, então, enviar alguém para quebrar o prato de quem quebrou o meu prato, etc. Isto é totalmente falso e não tem nada a ver com a verdadeira lei universal, simplesmente porque se assim fosse, nada jamais seria resolvido e o sofrimento apenas continuaria para sempre. A verdadeira lei universal é o perdão e graça, e isso é o que tem sido ensinado pelos mestres que tiveram uma conexão verdadeira. A vontade de fonte é que, se alguém faz algo doloroso, eles devem receber a cura adequada para que eles incorporem o seu verdadeiro eu novamente. Algum reequilíbrio da energia entre as pessoas envolvidas pode ser necessário. Por exemplo, quem quebrou o prato pode comprar outro prato para seu proprietário, ou consertá-lo, ou oferecer algum outro tipo de serviço para compensar energeticamente. Ou o dono do prato poderia simplesmente perdoar e a abundância infinita de fonte reequilibrar as coisas automaticamente de alguma forma, não tirando nada de quem quebrou o prato, mas fornecendo ambos o que quer que fosse necessário. Recursos e abundância são ilimitados. Links na descrição do vídeo. Há muitos outros contratos que as pessoas na prisão Terra têm assinado. Primeiramente, na época final de Atlântida, muitos seres humanos, não as sementes estelares, foram enganados com promessas de riqueza e poder pelas forças das trevas em troca de implantes e assinatura de contratos. Então, quando os conflitos no planeta tornaram-se tão fortes que as forças da luz recuaram, as trevas estabeleceram a prisão Terra com uma fronteira ao redor do planeta, impedindo a entrada e saída. Todo mundo dentro do véu foi forçado a assinar contratos com as trevas, que aceitam sofrer, que aceitam as condições das forças das trevas, que eles não vão receber ajuda de forças da luz, etc. Então, em nossa vida moderna, uma grande quantidade de contratos e acordos foram feitos com os grupos Cabal. O principal é a certidão de nascimento, que na verdade é um título de posse de propriedade do governo, afirmando que tem direitos autorais sobre o nome de nascimento, e, portanto, são donos de tudo registrado sob este nome. É por isso que em todos os lugares do mundo não é possível adquirir a sua certidão de nascimento, as pessoas só podem obter cópias de extratos do mesmo. O objetivo de todos esses contratos é energético, a assinatura das pessoas dá energia para abastecer as forças das trevas manifestarem o que eles querem. A solução para remover esses contratos também é enérgica. Nós somos seres soberanos de luz, encarnações da fonte. A vontade da fonte é a força mais poderosa na criação, e a fonte nos quer livres. Nós não estamos vinculados a quaisquer contratos insanos, desconectados da fonte. Ao afirmar o nosso livre-arbítrio para revogar estes contratos, podemos nos libertar deles. Não nos tirar da prisão Terra instantaneamente, visto que o livre-arbítrio não é plenamente respeitado aqui, mas ele faz aumentar o fluxo de luz em nosso campo de energia. 1. Remoção de contrato para sistemas de mídia. 2. Revogação dos sistemas bancários. 3. Revogação dos governos. 4. Revogação de contrato para o divino masculino. 5. Remoção de contrato para libertar o divino feminino. Eu convoco todos os contratos espirituais que existem, dentro dos limites do meu ser passado, presente e futuro, eus, e existência desta dimensão e fluxo de tempo, e todos os fluxos de tempos acima e abaixo da onda senoidal, de coexistência centrada na Terra. Neste exato momento, no momento sempre presente de cocriação.
Eu convoco todas as linhagens antepassadas do DNA para criar um tribunal espiritual de equidade, para que assim eu possa encontrar solução e remediação perante todos os contratos que inseriram letras miúdas durante os processos de pré-nascimento e parto. Eu convoco o Tribunal Espiritual de Equidade, apropriado para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. Eu revogo todos os contratos espirituais com sistemas baseados na mídia da Terra usando dominação e controle, como forma de captação de energia, instigação de medo ou manipulação da realidade com as tecnologias energéticas de propaganda. Eu invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma para defender o espaço neste tribunal espiritual de equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz dentro de todo o espaço interior e exterior para avançar e ocupar este tribunal espiritual da equidade. Ó grande mistério que é a fonte de todo o poder, eu apelo a ti. Venha com sua sagrada sincronicidade para que todos os seres possam ter lugar com consciência da unidade. Eu por meio deste, revogo todos os contratos espirituais com todas as personalidades da mídia que não têm pleno uso do livre-arbítrio e pleno conhecimento de nossa ancestralidade de DNA. Eu por meio deste, revogo todos os contratos espirituais com todos os órgãos de mídia, corporações e mídia ligados a clãs. Eu por meio deste revogo todos os contratos espirituais pressupostos, presunções e modelos estatísticos que predizem meus padrões de hábitos através da utilização de publicidade comercial entrelaçada com o sistema de dominação e controle. Eu não consinto a radiodifusão de grade etérica sobre ondas públicas, televisão, internet, rádio ou quaisquer outros meios ou métodos que se propagam propaganda para o consumo de massa. Eu não consinto a modelagem preditiva por meios etéricos ou comerciais. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os edifícios de geometria sagrada baseados na mídia. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com os presidentes de geometria sagrada na mídia, acionistas, novos âncoras, novos repórteres, especialistas, principais oradores, e todas as representações de funcionários do governo com toda a rede de mídia global. Você não tem nenhum poder sobre mim com os seus conhecimentos pressupostos. Estamos manifestando espíritos co-criadores. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas de notícias regurgitantes, rastreadores, sites, motores de busca, mídia impressa e todas formas de propaganda etéricas usadas em todos estes sistemas. Eu revogo todos os pressupostos de consentimento com todas as agências de mídia. Eu revogo todos os pressupostos com todas as agências de publicidade que são financiadas pelo sistema de dominação e controle. Eu não consinto com quaisquer sistemas de publicidade dirigidos a grupos de alma, as migrações da alma, ou o processo de encarnação espiritual. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais que limitam a expressão de livre-arbítrio genético de todos os tipos sencientes. Eu revogo todos os contratos espirituais que definem os meios de comunicação como nossos contadores de tradições orais ou professores de gerações. Eu revogo todos os contratos com o sistema de transmissão via satélite de geometria sagrada. Eu revogo todos os contratos com inteligências artificiais etéricas que usam sistemas de satélite de geometria sagrada como um meio de capturar minhas informações correntes. Eu não consinto com o monitoramento psíquico ou influência de qualquer sistema de mídia que sirva o sistema de dominação e controle. Venho através deste, exigir a retirada imediata de todos os parasitas psíquicos baseados na transmissão e seu sistema de propagação e colheita, que criam rebanhos de parasitas psíquicos.
Eu revogo todos os contratos que usam a minha força de vida como uma falsa forma de consentimento para a propagação e disseminação do parasita psíquico, com todas as minhas relações de alma de DNA. Venho por este meio revogar todos os contratos de alma que concedem o poder da mídia para durar mais de uma geração da história. Eu exijo que todos os direitos de conhecimento geracional sejam devolvidos à estrutura familiar de alma. Eu exijo o retorno de nossa história de forma completa e transparente, assim não haverão de existir mais segredos guardados de nosso povo. Venho por este meio revogar todos os direitos, deveres, responsabilidades e ações atuais de todas as personalidades da mídia. Seus serviços não são mais necessários. Eu revogo todos os privilégios que concedem às famílias de mídia qualquer poder sobre os meus contratos de alma, família de alma ou padrões de migração baseados na alma. Revogo todos os direitos a qualquer sistema de mídia baseado em dominação e controle, de nunca mais retornar, algum dia, dentro da minha estrutura familiar de alma de todo o passado, presente, e vidas futuras. Venho por este meio exigir a cessação, imediata, e remoção de toda a informação falsa de todos os meios de comunicação. Venho por este meio exigir que toda e qualquer futura distribuição de informações, sobre todas as formas de mídia absolutamente encarnem a verdade, integridade e transparência em perpetuidade. Venho por este meio declarar que a Mãe Terra está agora no domínio de mim em todos os sistemas de intercâmbio de informações da mídia local ou de massa. Eu invoco todos os antepassados para honrar essa leitura de meu livre-arbítrio e inseri-la no registro akáshico da Terra para todos os seres sencientes compreenderem que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os momentos. 2. Revogação dos sistemas bancários. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem dentro do meu ser passado, presente e futuros, eus, e existências deste fluxo dimensão e tempo. Todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal de coexistência centrada na Terra. Neste exato momento, no sempre presente momento de cocriação, eu convoco todas as linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado adequado de equidade para que eu possa encontrar remédio e solução de todos os contratos que têm inserido sutil impressão durante o processo de pré-parto e parto. Eu convoco os 4 elementos ar, terra, água e fogo. Eu invoco o tribunal espiritual de equidade com todos os ancestrais em união com os padrões de migração de toda a família de alma encarnada na Mãe Terra. Eu convoco os espíritos ancestrais primários da Mãe Terra para vir a este tribunal espiritual de equidade para manter o espaço para a leitura e remoção de todos os contratos que contemplem o intercâmbio energético de sistemas de valores. Eu invoco o Nirvana mundial da Terra. Eu chamo as sociedades unificadas do Nirvana de toda a Terra para vir a este tribunal espiritual de equidade também, para fornecer sua sabedoria completa para este momento sagrado em que eu recupero a minha autoridade soberana de espírito por toda a troca de energia pelos sistemas de valores. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com as famílias primárias de banqueiros. Eu revogo todos os contratos espirituais com todos os clãs da família bancária. Eu revogo, removo e dissolvo toda a confiança família de banqueiros que usam o meu nome como um número para captação de energia. Revogo todos os direitos assumidos, usados pelo DNA com base nas irmandades, fraternidades ou contratos feudais que funcionem em todas as famílias de banqueiros. Eu aqui declaro, não consinto com a governança por poucos. Eu não consinto com a governança pelas famílias bancárias. Eu não consinto com a autoridade assumida das famílias de banqueiros que financiam os sistemas de corte livre.
Eu revogo todos os direitos, privilégios e regras criados com base no clã familiar ou famílias de banqueiros baseados em linhagem de DNA, para dominar e controlar o sistema judicial livre. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais que definem o sistema bancário como sendo entrelaçado com meu livre-arbítrio. Eu revogo todas as letras miúdas em todos os meus contratos de alma passados, presentes e futuros que lidam com qualquer sistema bancário como uma coleção de cobrança de débitos da matriz tridimensional ou sistema de captação de energia. Eu exijo o reembolso imediato de todas as representações de valor energético e matriz 3D. Eu não concordo com o uso de tribunais corruptos como forma de julgamento. Revogo todos os direitos de suposições baseadas em tribunais tridimensionais de poder com qualquer troca tridimensional para sistemas de valores criados pelas famílias bancárias insensatas. Venho por este meio revogar todo consentimento em papéis, sistemas de colheita de assinaturas baseadas na web, ou baseado em energia. Revogo todos os direitos para usar a minha assinatura matriz 3D para me representar em qualquer sistema judicial, matriz espiritual, ou 3D. Eu não concordo com o uso dos meus contratos de alma, como forma de captação de energia a partir de qualquer um dos sistemas bancários primários criados pelas famílias de banqueiros detentores de contrato de alma primária. Revogo todos os direitos para usar meu nome em qualquer forma de brasão de família bancária de contratos de almas. Eu exijo um instante e permanente apagamento de todas as assinaturas utilizadas para representar-me na troca bancária por sistema de valor. Eu não concordo com o uso de minha força de vida para qualquer troca de valor do sistema bancário que não é completamente transparente com todas as operações espirituais ou matriz tridimensional. Eu aqui revogo que todos os edifícios bancários baseados na utilização da geometria sagrada não têm poder sobre minha soberana vontade. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas bancários que usam a geometria sagrada como um meio de captação de energia ou uma ferramenta de dominação e controle. Revogo todos os direitos, privilégios e julgamentos com todos os edifícios que usam a geometria sagrada como sistemas de execução de contrato de alma com letras miúdas. Eu não consinto com qualquer edifício de geometria sagrada para abrigar, manter ou transferir qualquer de minha força vital para qualquer sistema bancário em todas as linhas de tempo da Terra, ou dimensões coexistentes. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas de geometria sagrada que usam a minha força de vida com consentimento direto, de fora de mim, e todos os meus familiares de alma antepassados em completo acordo. Revogo todos os direitos, premissas e regras que criam um novo sistema bancário de geometria sagrada. Eu revogo através deste que todas as famílias e sistemas bancários estão agora banidos de operar de maneira secreta, encoberta ou aberta para colher a minha energia de qualquer forma ou meio. Eu declaro que a Mãe Terra está agora no domínio de mim por toda a troca de energia para os sistemas de valores. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre-arbítrio e inseri-lo no registro acástico da Terra para todo tipo senciente compreender que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os momentos. 3. Revogação dos governos. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem, dentro do meu passado, seres presentes e passados, eos, e existência nesta dimensão e tempo de fluxo. Tudo flui acima e abaixo da onda sinoidal, central de coexistência, na Terra neste exato momento no sempre presente momento co-criador. Eu convoco todas as linhagens de DNA, antepassadas, para criar um tribunal de sistema unificado espiritual apropriado de equidade, para que eu possa encontrar remédio e resolver todos os contratos que têm letras miúdas inseridas durante o processo de pré-parto,
e parto. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais que lidam com todas as personalidades do governo eleito e não eleito. Revogo todos os contratos espirituais com todos os sistemas de governo com base familiar. Revogo todos os direitos, deveres e responsabilidades com todas as entidades governamentais que usam o meu voto como forma de captação de energia. Revogo todos os contratos espirituais com cada senador, deputado, embaixador, membros supremos, presidentes e vice-presidentes, todos membros de gabinete. Eu revogo todos os contratos espirituais com todos os ramos de governo por todo o meu passado, presente e vidas futuras. Eu não concordo com a regra de poucos privilegiados. Eu revogo tudo: direitos, responsabilidades, suposições, presunções e assinaturas que me mantêm dentro da totalidade de qualquer, ou de todos, edifícios governamentais, organizações familiares, construções geométricas sagradas, monumentos memoriais, ou bases militares. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais com o governo corporativo. Eu não consinto a qualquer forma de governo societário que colhe a energia do seu povo. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais com as famílias do Federal Reserve. Eu revogo todos os direitos, premissas e responsabilidades com todos os membros do Federal Reserve, e troca de sistemas de valores executados por qualquer governo ou funcionários de empresas. Revogo todos os contratos espirituais escondidos com a nossa troca de governo para sistemas de valores. Revogo todos os contratos espirituais com todos os órgãos do governo que usam cristas, geometrias sagradas para manter o poder ou inserir letras miúdas em contratos de alma. Revogo todos os direitos, privilégios, poderes, assumidos e não assumidos, consentidos e não consentidos com todos os ramos de aplicação da lei federal, que utilize a energia do Federal Reserve para apoiar o sistema de dominação e controle. Revogo todos os contratos espirituais que criam consentimentos para as comissões governamentais que determinem qualidade de vida. Revogo todos os direitos, deveres, responsabilidades por todos os sistemas de governo que escrevem leis que efetuam meus contratos espirituais com o meu consentimento direto dos meus antepassados totais de linhagem de DNA, passado, presente e futuro. Revogo todos os contratos espirituais que permitem que o governo use a viagem no tempo como um meio de dominação e controle. Revogo todos os direitos e deveres de todas as personalidades viajantes do tempo, operações, sistemas, passado, presente e futuro. Eu exijo a devolução imediata de todas as personalidades do governo viajantes do tempo para sua linha de tempo certo e perfeito. Revogo todos os direitos com todas as tecnologias que alteram as dimensões, manipulam fluxos de tempo ou fazem mal a qualquer forma de vida senciente coexistente na Terra, em todas as linhas de tempo e dimensões. Eu não consinto com as guerras de linha de tempo. Eu não consinto com a propaganda em massa. Eu não consinto com a guerra com base em complexos industriais. Eu não consinto com o uso de militares para dominar e controlar. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais secretamente entrelaçados em cada lei, passado, presente e futuro. Eu não concordo com a aprovação de leis que resultam na migração de familiares de alma, de imigração aos sistemas que me impedem a união da minha total e completa família de alma. Eu exijo o retorno imediato de toda a minha família de alma que tem sido negada, o direito de coexistir comigo por todo o meu passado, presente e vidas futuras. Revogo todos os direitos, regras e leis que definem família de alma em um nível matriz 3D. Eu retorno todas as definições de status de família de alma com a Mãe Terra. Revogo todos os direitos rotulados de famílias de alma com a linguística, geometria sagrada que cruzam dimensões ou realidades. Revogo todos os contratos espirituais com todas as formas linguísticas geometria sagradas passada, presente e futura. Eu não concordo com o uso da linguística da sagrada geometria como um meio de captação de energia. Eu não concordo com o uso das cidades de geometria sagrada, infraestruturas,
linguísticas ou artísticas com o propósito de dominação e controle. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais que permitem ao governo dominar e controlar todas as pessoas em qualquer linha de tempo ou dimensão no reino da Mãe Terra. Eu revogo todas as premissas e pressupostos de sistemas de energia de castas. Revogo todos os contratos espirituais que definem a vida senciente como rebanho ou comércio. Eu não consinto que minha força de vida seja usada por qualquer finalidade que não cicatrize a Mãe Terra, e promova a consciência da unidade entre todos os tipos sencientes de vida, e coexistentes na Mãe Terra. Eu aqui declaro que a Mãe Terra está agora no domínio de mim por todas as formas de governo global, relações interpessoais ou relações galácticas para todo tipo sensível existente e coexistente. Em reinos da Mãe Terra, invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre-arbítrio, e inseri-lo no registro akáshico da Terra para todo tipo sensível para compreender que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os tempos. 4. Revogação de contrato de alma para o divino masculino. Eu convoco todos os contratos espirituais que existem dentro do meu passado, seres presentes e futuros, eus, e existência desta dimensão e fluxo de tempo e todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal central de coexistência na Terra. Neste exato momento, no sempre presente momento co-criativo, convoco todas as linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado, adequado de patrimônio, para que eu possa encontrar remédio e resolver todos os contratos que têm inserido uma sutil impressão durante o pré-nascimento, nascimento e processo de puberdade. Invoco o tribunal espiritual, adequado de patrimônio, para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. Invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma, para tomar lugar neste tribunal espiritual de equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz, dentro de todo o espaço interior e exterior, para avançar e ocupar este tribunal espiritual da equidade. Ó grande mistério, o qual é a fonte de todo o poder, eu chamo-lhe. Venha com sua sincronicidade sagrada para que todos os seres possam manter o espaço com consciência da unidade. Eu chamo o grande Espírito que vive dentro do grande mistério. Você, os poderes da Mãe Terra manifestados, eu chamo a vossa sabedoria, neste momento eu sou. Abençoa-me enquanto eu caminho neste solo sagrado. Abençoa-me enquanto eu respiro seu ar sagrado. Abençoa-me enquanto eu me aquecer com o fogo sagrado. Abençoe-me com suas águas sagradas da vida. Abençoa-me enquanto eu aprendo a andar com poder pessoal. Hoje eu viajo pelo grande desconhecido, dai-me a sabedoria para ser humilde. Concede-me a sabedoria de amar, mesmo quando o amor não é recíproco. Conceda-me o conhecimento necessário para equilibrar a minha maneira de ser. Assim eu posso curar minha família, minha tribo, minha nação e nossa Mãe Terra. Eu estou pronto para convocar os meus direitos naturais como um ser masculino soberano, nascendo com a Mãe Terra através de um ventre de um sagrado feminino, que também nasceu assim. Eu invoco os meus direitos naturais como um ser da Mãe Terra. Eu nasci sob as leis naturais. Com esta sabedoria do meu nascimento natural, eu agora recupero o meu lugar no mundo natural. Eu revogar todos os contratos energéticos com todas as pessoas que eu tive relações sexuais, que foram influenciados por propaganda, baseada em mídia de massa ou pornografia. Volto a mim mesmo para o ponto zero, do feto no útero de minha mãe. Revogo todos os contratos com todas as escolas de mistérios sagrados masculinos que foram pervertidos, que operavam com falsas informações ou que criaram uma sociedade patriarcalmente dominada. Eu cancelo, curo ou excluo todos os contratos que pervertem o masculino sagrado durante a fase de canal de nascimento da vida. Eu revogo todos os contratos espirituais que criam um senso de competição entre a espécie masculina ao lidar com qualquer expressão sagrada feminina. Revogo todos os tabus culturais que criam distanciamento emocional das mulheres.
Eu revogo todos os contratos espirituais pervertidos que me colocam no sexo incorreto, o qual escolhi antes do meu nascimento. Eu revogo todos os contratos que criam perversão da expressão masculina de comportamento sensual. Revogo todos os contratos que acomodam, mantêm ou armazenam a minha energia sagrada masculina para promover esportes dominantes masculinos, atividades ou entretenimento que desmoralizem ou degradem o sagrado feminino. Revogo todos os sistemas de dominação patriarcal da unidade familiar. Eu volto todas as definições de família para a Mãe Terra, então a remediação e resolução podem ser empreendidos entre todas as famílias agora, curando os conceitos patriarcas. Revogo todos os contratos culturais que encarnei ou reencarnei, que criam uma estrutura de sociedade dominada pelos homens. Eu devolvo ao sagrado feminino os seus direitos e devolvo seu lugar como iguais parceiros nesta experiência de cocriação da vida. Revogo todo contrato espiritual com todas as religiões que eu tenha estado, em que não dá plenos direitos, deveres e responsabilidade no patrimônio total ao sagrado feminino e masculino. Revogo todos os contratos espirituais que me mantêm em qualquer forma, meio, ou me force via contrato de alma a servir na guerra. Eu apago toda a programação patriota que crie um desejo de guerra. Revogo todos os contratos espirituais que definem o homem como orientado para a guerra. Revogo todos os contratos espirituais com todos os governos que eu tenho servido durante todo o tempo de guerra. Revogo todos os contratos espirituais que criam uma guerra baseada no complexo militar industrial dominada pelos homens. Revogo todos os contratos que criam um ser masculino servindo à indústria do sexo, que domina as mulheres de qualquer forma ou meio. Revogo todos os contratos espirituais que criam uma sensação de impureza com a minha sagrada expressão masculina. Revogo todos os contratos que me mantêm preso na vergonha, censura ou culpa, criada por personalidades pervertidas femininas ou masculinas. Revogo todos os contratos com as grades incubus e sucubus que eu possa ter tratado dentro de todo o meu passado, presente e vidas futuras. Eu aqui estou banindo toda a grade incubus e sucubus da minha realidade, para toda a eternidade. Eu aqui revogo toda a minha cidadania a todas as representações da realeza, ditadura, monarquias religiosas, conselhos religiosos ou conceitos representativos de governo. Eu aqui removo permanentemente a mim mesmo, de todas as sociedades interligadas de tempo, sonho, com o sistema de dominação e controle, que causou o apagamento dos nossos professores, historiadores, orais, por toda a planície indígena. Eu aqui revogo todas as decisões que já fiz, enquanto estive a serviço do sistema de dominação e controle. Todas as decisões tomadas por mim, enquanto executante de contrato de alma masculina. Representantes do governo estão agora colocados no tribunal espiritual, adequado, de equidade, com todos os ancestrais presentes para que possamos encontrar remédio e solução, não justiça ou julgamento. Agora eu afirmo com convicção soberana completa que eu estou agora totalmente presente no poderoso Eu Sou. Declaro a partir deste ponto em diante, que eu agora opero com um tribunal espiritual permanente de equidade. Quando se relaciona com a cura do divino masculino ou feminino, então perversão nunca reentrará no meu campo de expressão. Eu aqui declaro que a Mãe Terra está agora no domínio em mim por todas as formas de relações interpessoais para todo tipo sensível existente e coexistente em reinos da Mãe Terra. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura de meu livre-arbítrio e inseri-lo no registro acástico da Terra para todo tipo sensível. Compreender que a nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio a toda hora. 5. Remoção de contrato de alma para libertar o divino feminino. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem, dentro do meu ser passado, presente e futuro, os eus e existências neste fluxo, dimensão e tempo, e,
todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal centrado na terra de coexistência. Neste exato momento, no momento sempre presente de cocriação, convoco todas as linhagens de DNA, antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado, adequado de equidade para que eu possa encontrar remédio e solução para todos os contratos que têm inserido letras miúdas durante o processo de pré-parto e parto. Invoco o tribunal espiritual adequado de equidade para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. Revogo todos os contratos espirituais baseados em religiões na Terra, culturas, sistemas de crenças e indústrias que dominam e controlam o poder divino feminino em nosso mundo, e criam um desequilíbrio energético que afeta a cada homem, mulher e criança no planeta. Invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma para manter o espaço neste tribunal espiritual da equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz dentro de todo o espaço interior e exterior, para avançar e ocupar este tribunal espiritual de equidade. Ó, grande mistério que é a fonte de todo o poder, eu te convoco. Venha com sua sincronicidade sagrada para que todos os seres possam manter o espaço com consciência da unidade. Tenho a honra de revogar os contratos de todas as religiões e sistemas de crenças culturais que colocam o feminino em uma posição dominada de desigualdade. Estes incluem as projeções de desigualdade salarial, a incapacidade de uma mulher de ganhar a vida, própria terra, ou um negócio, ou receber uma educação de sua escolha. Eu não concordo com o movimento feminista que foi criado e financiado pela CIA para separar uma mulher de seu poder divino feminino, fomentar um ódio pelos homens e criar separação e divisão na unidade familiar de alma. Tenho a honra de revogar todos os sistemas de crenças culturais que criam as expectativas de um dever de mulher segurar uma carga não realista, sozinha, e sofrer em silêncio. Eu não consinto a todos os sistemas de policiamento sociais que têm sido postos em prática para fazer uma mulher se sentir como se ela fosse muito sensível, muito emocional, ou fora de controle na tentativa de ofuscar a alma de mulher, para fazê-la se sentir como se ela fosse instável ou insignificante. Tenho a honra de revogar todos os contratos de sistemas de crenças culturais, onde as crianças do sexo feminino são assassinadas no nascimento, sexualmente mutiladas como um suposto direito de passagem, vendidos para fora em uma indústria de pornografia infantil de bilhões de dólares, ou traficadas como escravas sexuais. Eu não consinto com a indústria pornô, que tem sido terreno fértil para os contratos espirituais de perversão sexual e exploração, degradação, vitimização e abastardamento do poder divino feminino. Tenho a honra de revogar os seguintes contratos de perversão sexual e espiritual que são direcionados a separar uma mulher de seu poder divino feminino, todo o sexo grupal e programas poliamorosos, os quais são todos uma perversão da sexualidade divina que visa fazer uma mulher sentir que ela é de alguma forma não suficiente. Todos os duplos padrões, em sistemas de crenças culturais, onde a promiscuidade sexual recreativa, várias mulheres, haréns e amantes são permitidas e celebradas por um homem, mas causa ruína social para uma mulher. Todos os programas que criam projeções que os homens colocam sobre as mulheres enquanto se masturbam, assim como fantasias perversas que são usadas como uma barreira entre o espaço do coração de um homem e uma mulher em um vínculo sexual sagrado. Eu não concordo com estes contratos de perversão sexual e espiritual. Você não tem nenhum poder sobre mim. Declaro que a Mãe Terra está em domínio comigo, assim como a minha família de alma, e meus antepassados. Declaro que estou agora limpo de tais
projeções de perversão sexual e eu voltarei para a fonte de inocência como um ser soberano divino feminino. Tenho a honra de revogar todos os contratos e conceitos criados na inocência, ou estados alegremente ignorantes de ser. Declaro uma nova forma de limpeza espiritual e física. Revogo todos os conceitos autocriados anteriores de limpeza e todas as perversões anexadas a mim mesmo. Esta nova invocação de limpeza remove todos os conceitos anteriores da sexualidade sagrada, sensualidade, sexo recreativo. Eu trago-os todos de volta ao ponto zero do feto no útero materno. Eu reconecto todas as minhas fitas de DNA naqueles dos batimentos cardíacos da Mãe Terra. O sagrado feminino está ligado ao seu coração em seu espaço sagrado feminino, e não nega seu ciclo menstrual. Ela aceita como um momento de introspecção, retrospecção e reflexão. Tenho a honra de revogar todos os contratos espirituais com o entretenimento e a indústria de publicidade que criou programas de auto-ódio, baixa autoestima, a automedicação, a automutilação, distúrbios alimentares, etc. Tenho a honra de revogar todos os contratos espirituais com a indústria médica que tem prejudicado a saúde da mulher, inclusive a capacidade de se reproduzir de acordo com as leis naturais da Mãe Terra. Medicamentos de controle de natalidade, outros produtos químicos em nossa água, comida e ar que causam esterilidade ou excesso de sexualidade, assim como as roupas que são prejudiciais para a saúde da mulher, como sutiã, saltos, espartilhos e tampões. Revogo todos os contratos de partos feitos através de cesárea, drogas de gravidez, raio-x de pré-natal, vacinações, incubações, as crianças que não são colocadas nos corações das mães após o nascimento, a remoção da placenta e corte do cordão umbilical que pode ficar intacto até 4 dias, para permitir a ligação do coração da criança com a mãe e o pai. Revogo todos os contratos que obrigam a mulher a transportar e dar à luz, a uma alma, que não é de sua escolha co-criativa divina, com os seus sagrados masculinos selecionados ou ligados. Isto inclui as vítimas de estupro, gravidez na adolescência e os casamentos forçados ou arranjados. Retorno à Mãe Terra, grade de encarnação natural. Agora eu excluo definitivamente a grade de reencarnação da minha existência de alma. Eu não concordo com todos os programas que visam fazer a mulher se sentir muito gorda, muito magra, muito velha, muito jovem, muito preta, muito branca, muito étnica, muito rica, muito pobre, ou qualquer projeção em tudo o que faz uma mulher se sentir que ela não é algo bom o suficiente. Declaro que sou mais do que bom o suficiente. Eu sou consciência infinita. Eu sou Deus, deusa, encarnada. Eu sou um ser soberano e tenho a honra de recuperar o meu poder divino feminino neste tribunal espiritual da equidade. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre-arbítrio, e inseri-lo no registro acástico da Terra para todos os tipos sencientes compreenderem a nossa liberdade.